Então tá bom, gente. Vamos começar. Então, obrigado, viu, pela presença de todos. É um prazer para mim falar sobre o tema, sobre o assunto, e também é um prazer recebê-los aqui para falar sobre a Voz 50 a mais, né? Eu tenho esse projeto, comecei recentemente, tá? É, o, o, o Thales está. Só um minutinho. A Ana não consegue abrir o microfone, que pena, Ana. E o Thales está falando se meu dispositivo de áudio está configurado certinho. Ah, perdão. Perdão, você está falando com a Ana, né? Bom, é, esse meu projeto, ele visa o quê, né? Visa, para apresentar para vocês, para quem já ainda não conhece, né? Buscar longevidade vocal. Começarmos a falar desse assunto a partir dos 50 anos, que é a idade que eu tô, e daqui em diante, né? Eu sou cantor, compositor, eu também sou uma série de outras coisas, sou analista de RH, pai, marido, né? E às vezes a gente esquece é, que a voz, a gente usa a voz todo dia, né? Para falar, né? Não é só para cantar, né? E aí o meu objetivo é fazer com que as pessoas, através dessas palestras, encontros, enfim, de tudo que eu puder criar, né? Possa despertar, né? A vontade de se cuidar, né? Muita gente para depois de um tempo e fala assim, poxa, a minha voz não é mais a mesma, né? Eu já, já não estou soando como, né, como eu me escuto, tá mais fraco, enfim. É, a gente fez um primeiro encontro aqui, esse é o segundo encontro da Voz 50 a mais. Esse primeiro encontro, eu vou até dar um gostinho aqui para vocês do que foi. É, compartilhar aqui, espera só um pouquinho. Aqui. Bom, então, queria começar esse bate-papo aqui com vocês, falando um pouquinho, né, que a sua melhor voz na idade que você tem agora. Quer dizer, existe idade para você ter uma melhor voz? A voz ela é muito importante. Ela é um instrumento que a gente usa todo dia para transmitir as nossas mensagens, né? Ela é o veículo de transmissão de quem nós somos, né? Nossas opiniões, nossas emoções para o mundo, ao mundo. Né? A gente usa a voz desde que a gente nasceu. E esse mecanismo ele demora anos para se aperfeiçoar. Bom, esse foi um gostinho do primeiro encontro, que a gente falou um pouquinho sobre a importância de cuidar da voz, né? Existe uma melhor idade para a voz, né? No sentido de, poxa, quando eu começo, né, a tratar da voz. Então, vamos recapitular só antes de entrar no assunto de hoje, tá? Existe um fenômeno biológico que é a presbifonia, né? Que é que é o envelhecimento natural das, dos mecanismos vocais, né? Todos nós começamos a passar por isso em maior ou menor grau, a partir dos 45 anos, né? Já começa a ter relatos, assim, mas isso vai se agravando não, vai se modificando, né? Ao longo do tempo. Então, como eu disse, a depender de quanto você cuida da voz, né? Do seu estilo de vida, isso acaba refletindo em maior ou menor, enfim, as consequências, né? Problemas vocais, né? Tem muita gente que perde a voz, que fica mais rouca. E foi o assunto desse nosso primeiro encontro. Tá gravado lá na página do A Voz 50 a mais. Então, no Facebook a gente tem essa página. Convido vocês lá a assistirem, né? Com mais calma. E, e hoje eu preparei aqui com muito carinho para vocês. Vamos lá compartilhar novamente. Aqui. O assunto de hoje é respiração, alongamento na prática. Aquecimento na prática, tá? Então, regaça a camisa daqui a pouco aí, um pouquinho.
se preparem que a gente não vai ficar só na conversa hoje, tá? Mas é um assunto também muito importante, porque no dia a dia, né, o dia a dia nosso de home office, enfim, de estresse, né, de atividades, a gente esquece o quanto é importante botar a respiração no lugar, se alongar, né, aquecer a musculatura antes de falar, tudo isso é... Só uma coisinha, deixa eu aumentar aqui, peraí. É importante para a nossa saúde vocal, tá? Então eu sempre falo para meus alunos, e falo, tô falando para vocês aqui também, né? A gente poder incluir uma rotina de alongamento, principalmente dessa região para cima aqui, né? Do pescoço, né? Da face, dos ombros, são musculaturas que elas afetam a voz que está, né? Que ela tá aqui dentro da nossa laringe, né? Mas toda essa musculatura que a gente chama de musculatura extrínseca, ela afeta a nossa voz, a nossa qualidade vocal. Então, poxa, estamos aqui, tô com o pescoço duro, o ombro, né? Isso está afetando. Não tô sentindo travado aqui a mandíbula, os lábios, afeta também a voz. E no dia a dia a gente esquece. Porque afinal de contas, a gente está falando, né? Mas é importante a gente pensar que fortalecer essa musculatura, alongar, é para longevidade vocal, certo? Alguém poderia me dizer eh, quais são os benefícios? Já falei alguns, mas alguém poderia trazer da sua experiência ou do seu conhecimento, quais são os benefícios em se alongar e treinar a respiração, musculatura, enfim. Tem algum relato aí? Menos dores. Menos dores, com certeza. Danilo, Menos engasgar. é, é isso que eu ia falar. Com a idade, você fica com mais dificuldade de deglutir e tal, você acaba engasgando muito mais. E existem exercícios para evitar isso, entendeu? Eu sou uma que vive engasgando Ah, e assusto a família inteira. E eu já soube que você tem exercícios, né, para essa musculatura para melhorar. sim, sim, sim. Como eu falei, né? O envelhecimento vocal é uma coisa biológica, né? Então, assim, o que que a gente nota, né? O que que os fonoaudiólogos, os otorrinos estudam, né? É, que a musculatura acaba ficando mais flácida, as cartilagens ficam Uhum. mais rígidas. Então, isso também, exatamente, interfere na nossa dicção, na nossa deglutição, né? Então, foram ótimos exemplos, isso acontece mesmo. É, e a Ô, gente. Danilo, Diga, diga. eu acredito que também a questão de você, a partir do alongamento, do aquecimento, né, enfim, você consiga ser mais até assertivo, assim, na forma de se pronunciar, né, de ter até a credibilidade, né, porque sua voz, ela vai sair mais impostada, né, acho que não fica com aquela, realmente tem esse, acho que até um preconceito, né, as pessoas vão ficando mais de idade, vai falando, sempre tem aquela tom pejorativo, tiozinho tá falando agora, tal, justamente muitas vezes porque não tem essa musculatura, né, esse hábito, né, de aquecer, tal. Eu acho que é uma coisa bem interessante, de fato. Exatamente. Eu tenho no meu curso, né? Até eu tenho alguns cursos, assim. Depois eu quero falar no final, mas assim, e as palestras que eu dou, né? Eu dou nas empresas, enfim. A gente toca exatamente nessa questão da plasticidade vocal, né? A tonificação e o tom, né? Então, às vezes, quando você busca um discurso mais interessante, uma voz mais assertiva, você precisa levar a voz para o grave, né? O mais grave, ou agudizar um pouco, levar um tom para dar um pouco mais de brilho. E isso está ligado a essa questão da musculatura, né? Você consegue controlar ela, a voz, para ter mais ou menos firmeza, elevar o tom, baixar o tom, e consequentemente isso que você está falando. Uma voz mais assertiva quando precisa.
uma voz Com mais controle, forte, né? com controle, com Porque a controle. gente deve fazer isso, eu pelo menos faço, mas muitas vezes sem controle, né? Quero falar baixo, falo alto e o contrário, enfim, é bem triste, meu. Exatamente, é. A gente Tranquilo. acaba esquecendo do dia a dia da voz, né? Então, de repente, eu tô aqui controladamente falando com vocês, porque eu tô com um fone aqui, né? Tô com o microfone, então tô me ouvindo muito bem. Mas aí, o que que a gente faz? De repente, eu preciso pegar um copo d'água aqui, o que que a gente faz, né? Pedir para a esposa aqui, por favor, pega um copo d'água aí para mim, né? Não é assim, a gente esquece completamente que às vezes, né? E acaba no dia a dia disso querendo vencer barulho, né? Falar mais alto. Exato mesmo. O controle é Danilo, tudo isso. Diga, diga. Eu não consigo ver todo mundo, tá? Então não, não, tudo bem, Danilo, pode é o interromper. Davi aqui. Vou falar, Davi. É isso que o JP falou aí, você indo mais longe, uma questão até mais subjetiva, mas muito importante, as relações sociais, porque você vai tendo mais presença, com menos voz você vai se engonhando para sustentar uma conversa. Aí você, naturalmente, a pessoa de idade pode ir se afastando, entendeu? Se isolando. Então, eu vejo isso também, essa questão mais subjetiva. Perfeito, Davi. É, essa questão social, tratar a voz também é uma questão de sociabilidade, né? A gente tem relatos, até relatos de depressão mesmo, porque com a presbifonia, que é esse fenômeno, né? Com a perda das capacidades vocais, às vezes vem junto até com a perda auditiva também, né? Uhum, Dos uhum. idosos. E aí a pessoa acaba ficando mais quieta, mais afastada, não consegue se colocar, e isso acaba gerando esse afastamento, né? Então, isso é um ponto muito importante, né? Claro, a minha área de atuação é o canto, né? Eu sou um professor de canto. Eu trago aqui exercícios, enfim, da ótica canto, né? Mas a gente tem um grupo de estudos aí que eu pertenço, né? Que é multidisciplinar, estudos da voz, né? Então, os fonoaudiólogos, até psiquiatras já colocaram essa questão, né? De como você não responde mais neurologicamente, se você quer falar mais alto não consegue, acaba trazendo você para um estado não muito legal, né? Que é o que você colocou aí. Então vamos cuidar da voz, para que a gente continue tendo voz, né? Principalmente nessa questão dos 50, 60, 70 a mais, né? Ontem até tivemos uma reportagem interessante sobre a questão do etarismo, né? Na, falando que, não sei se vocês viram, uma pessoa de 40 anos foi hostilizada, né? Chamaram ela de velha lá na faculdade, né? Poxa, 40 anos já tá velha, gente, né? Mas assim, tudo bem, é preconceito, é triste, né? A gente tem que se deparar com isso, mas eu acredito que a voz, né? Tratar a voz ajuda, né? Vai ajudar a gente a se colocar melhor aí para essa longevidade. Bom, então vamos lá. Vocês já falaram bastante coisas que tem a ver com o nosso assunto hoje, né? Então vou trazer aqui alguns benefícios que, é, que eu achei interessante colocar aqui, entre tantos outros, tá? Isso aqui é só uma pequena amostra, que é trabalhar a musculatura, trabalhar alongamento, ela melhora o nosso sistema respiratório, né? Obviamente, eu não sei se, vocês imaginem que a voz, né? Não sei se é de conhecimento de todos, a voz ela é produzida através de um fluxo de ar que passa pelas nossas pregas vocais, que ficam aqui dentro da laringe, certo? Se você tem um bom fluxo de ar para falar, se tem uma boa capacidade respiratória, isso ajuda você a firmar, né? A estabilizar a laringe, né? Então, quando a gente executa exercício de respiração, a gente controla, auxilia nessa capacidade de controlar o ar que entra e sai dos pulmões, tá? Que são essencial para manter uma voz aí saudável. A alongamento fortalece a musculatura envolvida na produção vocal. Tudo que fala a respeito de produção vocal, musculatura vocal, é um sistema muito complexo,
muito sensível, né? Assim, para vocês terem ideia, uma prega vocal, o que a gente chama de corda vocal, né? É que a gente usa o termo técnico, que são as pregas, são duas, né? Elas têm, gente, vocês têm ideia que a laringe, assim, uma laringe, aqui dentro elas têm nem 1 centímetro, ela tem até menos, assim. Então, e fora toda a musculatura que tem ao redor dela, assim. Então, são coisas muito complexas. E aí, a gente treinar isso regularmente, né? Ajuda a gente a aquecer, alongar, né? A fortalecer esse sistema que é muito complexo. E visando o quê? A resistência, né? A gente, como já relataram, né? Ou já me relataram, você está falando, acaba, puxa, né? Perdendo a voz por falta de resistência. Obviamente que previne lesões vocais, né? Quanto, cada vez que a gente incorporar essa rotina de alongamento, sabe? Aquela espreguiçada da manhã, que é boa, empurrar a parede, assim. A gente consegue incorporar, se a gente conseguir incorporar alguns exercícios vocais, assim, de alongamento, aquecimento, a gente vai estar fortalecendo a musculatura e prevenindo lesões, que já nós comentamos aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me interrompendo, tá? Qualidade da voz melhora, né? O uso contínuo desses exercícios, você vai notar uma qualidade da voz, e aí tem a ver com o que foi colocado aqui, com a impostação da voz, né? Porque quando você está com a musculatura mais em dia, você está mais preparado para usar, para ser mais assertivo, né? Você precisa de respiração, musculatura da laringe adequada, né? A, a musculatura aqui dentro do que a gente chama de trato vocal, né? As regiões que amplificam a voz ajustadas, tudo isso colabora que a sua voz soe mais clara, mais equilibrada, né? Tudo com controle. Ansiedade. Tem a ver um pouquinho, né? A gente acaba ajudando trabalhando a respiração. Acho que tudo na vida, né? Se a gente trabalhar a respiração, a gente controla a ansiedade, né? E quando a gente controla a ansiedade, para falar, a gente fala melhor. A gente fala com mais pausa, a gente entona mais a voz, né? Consegue ter mais equilíbrio para levar para o agudo, para o grave, enfim. Então, vamos lá. Resistência vocal tem a ver como eu já falei, né? Manter a voz saudável e equilibrada por períodos mais longos, né? Poxa, não sei se tem aqui agora, nesse momento, algum professor ou algum palestrante. é, então, pode notar, às vezes você começa falando, de repente, depois de 1 hora, você já está sem voz, né? Porque, puxa, não tá acostumado, não tá, né? A gente falou da última aula, mas até a hidratação é importante, tá? Nesse ecossistema vocal aí. Hoje nós vamos focar só no alongamento. Postura corporal. A postura corporal, ela afeta a produção da voz, né? Então, se alguém tem dúvida que se você está falando assim, a tua voz não está soando o que poderia soar, né? É diferente de se você tiver com ela com a postura adequada. Então, exercícios de alongamento, eles vão ajudar justamente na postura e, consequentemente, na fala. Perfeito? Bom, em resumo, treinar, alongar, aquecer, tá? É uma prática que tem que ser levada para o seu cotidiano, tá? É muito importante, que a gente vai prevenir lesões vocais, aumentar a resistência vocal, tudo isso que a gente já falou. Controlar a ansiedade, enfim. E ter uma voz mais adequada, mais, enfim, de qualidade, né? Ah, é, Davi, você levantou a mão, foi isso? Sim, Por favor, eu, eu posso fazer uma pergunta sobre algo que você não mencionou, talvez ainda, por favor, claro. influência do palato mole na voz. Perfeito.
É, isso é bom, Davi. Você é cantor? Não, eu fui por um período curto e não de grande qualidade, um músico em sopro. Ah, tá bem, usa, né? Então, vamos dizer, é algo que é difícil perceber a movimentação do palato, né? Ter controle sobre ele, mas eu não sei quanto ele influencia na voz. Bom, influencia muito, tá? Muito. O palato mole, para todo mundo ter uma ideia, tá? Geral. Obrigado pela pergunta, uma pergunta muito boa, tá? É, Se vocês colocarem a pontinha da língua no céu da boca, todo mundo aí façam essa experiência aí. Vocês vão sentir que é uma parte durinha, tá? Agora, com todo cuidado aí, arrasta para trás a língua, vai colocando a ponta da língua para trás, dentro da boca, até chegar a uma parte molinha. Conseguiram? Aqui na frente é mais durinho, lá atrás muda a textura, muda. Conseguiram fazer isso sem ficar com dor na língua? Que é um, é um exercício bom. Essa parte de trás molinha é o palato mole, que o Davi está mencionando, né? Ela, ela tem uma grande influência na nossa produção vocal, principalmente no nosso timbre, quando a gente quer controlar justamente é, mais brilho, mais projeção, menos projeção. Claro, quando se fala em voz, tudo é um sistema interligado, tá? Mas o palato mole, ele ajuda e muito na nossa colocação vocal. É, por exemplo, vamos pensar num exercício assim. É, quero que todos imaginem a palavra âmago. Não precisam falar. Pensa no. Vocês conseguem sentir que algo, quando vocês falam âmago, algo levanta lá dentro? Fala para mim. Sim, Quem não conseguiu? Pensa. "Ã", faz assim, ó. "Ã", mas só pensa na palavra. Consegue perceber ele levantando? Quanto mais levantado, né, a gente tem esse arco mais a gente consegue uma voz mais, vamos dizer assim, mais forte, assim, né? Mais, entre aspas, impostada, né? Na música a gente usa cobertura, usa música, né? Então, esse controle vai fazer com que a gente tenha a voz mais assim ou mais assim, mais anasalado, sabe? A gente consegue falar mais pro nariz, entre aspas, tá? Não é uma coisa que tecnicamente é verdade, mas não tá. Mas quando a gente abaixa o palato, a gente fala mais agudizado. Quando a gente levanta o palato, a gente fala mais grave, assim, mais para dentro, entendeu? Perceberam a influência? sim, mas é difícil.